Pesat Hashem, espero que estamos pasando bem. Estamos de volta mais uma semana. Que alegria estar neste final do mês de Adar, que ainda a terapia da alegria que hemos trabalhado tanto nestas últimas semanas nos acompanha na reta final do mês de Adar e a chegada de aqui a pouco, Pesat Hashem, estaremos ingressando no mês dos milagres Nissan. Então estamos de Adar para Nissan, são meses relevantes para o povo de Israel e espero que esta sintonia e esta alegria possa permanecer em nossos corações para o ano inteiro, fazendo as terapias das mitzvot que nossos sábios colocaram, a Torá colocou. Então, Bezat Hashem, espero que estamos passando um momento feliz para todos. Como fazemos semanalmente, o título desta aula é a salvação do Shabbat, ou, para poder entender ainda um pouco melhor o título, como o Shabbat salva a cada um de nós, a terapia do Shabbat, a força do Shabbat, do dia sábado, que aparentemente é uma obrigação que aparece dentro da Torá. A Torá fala dos 10 mandamentos, mas não é solamente o sentido do mandamento, sino o que nós podemos alcançar num dia de Shabbat, aquela liberdade que todos nós precisamos semanalmente para poder chegar a um momento de paz e tranquilidade. Então, este é o título desta semana. Esperamos que nós possamos desenvolvê-lo e trazer conhecimento e tranquilidade e satisfação para nossas vidas. Amém. Que razão. Fazemos esta aula semanalmente pedindo refuah shelema para a cura. A Torá cura, Torat Hashem Meshivat Nafesh, da tranquilidade, da cura. Então, Bezat Hashem, para todos que estão precisando, Paulo ben Ida, Shlomo ben Elisa, Netanel ben David, Shlomo ben Lea, Bezat Hashem, que todos tenham refuah shelema. Amém. Que razão. Também fazemos uma homenagem especial nas vésperas dos Shloshim do Senhor Eli Diwan, e nosso grande amigo Shimon Mansur também, que fazia parte deste grupo. Bezat Hashem, Ties de Hram, que sua lembrança seja uma inspiração para continuar o caminho de bem. Amém. Que razão. Bezat Hashem, voltamos então, sim, agora para a aula e para colocarmos no meio do calendário. Saber que estas semanas que antecedem o mês de Nissan, lemos 4 perashiot. Dentro destas perashiot encontramos a próxima desta semana, Perashat Pará, que é uma perashá que se lê justamente antes do mês de Nissan. E para isso devemos aproveitar e entender e compreender que é esta perashá, e com esta perashá de Nissan também vamos acompanhar, Bezat Hashem, a terapia do Shabbat. Qual é a ideia que Hashem falou para o povo de Israel nestas últimas perashiot? Veshameru bnei Israel et Shabbat, e vão aguardar o dia de Shabbat, La'asot et Shabbat, fazer do Shabbat Berit Olam, um pacto eterno, e os benefícios que traz esta terapia ligada com o conceito de Perashat Pará, que nós, Bezat Hashem, vamos analisar nesta semana. Saber que esta Perashat Pará, ela vem como um preparatório para a pureza, a limpeza que nós devemos fazer para poder comer o Korban Pesach, para poder estar limpos e puros, porque a pessoa que estava contaminada, e hoje vamos a entender que é
que é a vida e que deixa de ser a vida em conceitos mais profundos. Então, se precisava passar por uma purificação. Esta purificação era feita através de uma vaca vermelha chamada Pará Adumá, na qual levava um rito, se queimava a pará, se salpicava sobre aquela pessoa que estava impura, o puro se impurificava, e sobre isto o rei Salomão, que foi o homem mais sábio sobre a terra, falou que ele tentou entender o espírito da mitzvah e ficou longe da compreensão. E tudo isso nos leva a uma análise como pode ser que Shlomo HaMelech ele conseguiu dar 3.000 exemplos sobre cada mitzvah e mitzvah em parábolas e em exemplos. Conseguiu entender e compreender a conexão da mitzvah em seus detalhes. E nesta mitzvah levanta as mãos e diz: eu não estou entendendo. E rehoká mimeni, fica muito longe de meu entendimento. E isso é o que nós vamos a querer analisar, que é a sabedoria, o entendimento, e como está ligado com o dia de Shabbat, que também faz uma mesma purificação. E todo isto, Bezat Hashem, se me acompanha nesta aula, a gente vai encontrar um motivo especial e degustar um novo sabor para compreender e entender por que fazemos o Shabbat semanalmente, que é um dia de Kippur, é um dia de salvação, de perdão. A pessoa tem um Kippur que é feito a Hadvashana, uma vez por ano, mas o Shabbat ele faz o trabalho da limpeza da alma semanalmente para nos recolocar para uma vida ativa, produtiva, na qual Boreolam, o Criador do mundo, o Altíssimo, ele nos protege, nos fortalece, nos dá força e energia para poder lutar nos dias futuros, os dias que seguem ao dia de Shabbat, e nos alimentamos deste dia de Shabbat para toda a semana. Porém, todos os dias da semana, nós dizemos Hayom, Yom, por exemplo, hoje, Revi'i, Shabbat Kodesh, amanhã vamos a dizer Hamishi, hoje é o quarto dia, o quinto dia do Shabbat, quer dizer, o Shabbat depende que se alimentem todos esses dias, e o Shabbat representa a usina alimentar, quer dizer que os dias dependem do Shabbat, e o Shabbat é o objetivo de todo aquilo que vai acontecendo no meio da semana. Bezat Hashem, com calma, pausado, um tema interessante, novedoso, por primeira vez que nós estamos lançando este tipo de tema, mas espero, Bezat Hashem, que me acompanhem e possamos aproveitá-lo em todas suas expressões. Esta Perashat Pará tem também um segundo significativo, que como está escrito, Benisan alu avotenu, en Nisan nossos antepassados foram redimidos, o Benisan atidim leigael, quando começa a se pronunciar o nome Nisan, Pesach, já nos estamos preparando para a redenção, para a salvação, para aquela mesa na qual nós compartimos e dedicamos na família, na qual o povo de Israel se torna independente, mas essa salvação de aquela época é uma demonstração da salvação que terá com Biat HaMashiach, e quando estaremos no templo, não podemos entrar ao templo. Porém, hoje não podemos entrar ao Beit HaMikdash, no Kodesh HaKodashim, mesmo que tenha algumas correntes no reformistas, algunas correntes sionistas que encontraram algum tipo de permissão, mas a lei judaica ela é absoluta, na qual nós não estamos ainda purificados de aquela
contaminação que a gente tem através que existe uma impureza de Tamemet. E nós vamos explicar hoje que é Tamemet, impurificou por um falecido, e vamos profunda picado por estas salpicadas que eram feitas através do Cohen, essas cinzas desta vaca vermelha, que se utilizava águas do manantial, que se jogavam assim, para purificá-lo, para darle a ele a oportunidade de poder fazer parte de duas menções importantes. A primeira, que ele pode entrar dentro do templo, que se está impuro não podia se aproximar ao templo. E a segunda é que ele agora se tem que preparar para se purificar e poder comer o sacrifício de Pesach, que é chamado o Corban Pesach. Então ele precisa estar puro, e aqueles que não estavam puros teriam que trasladar su Pesach para Pesach Sheni. Então, por algum tipo de situação que de último momento não conseguiram, tiveram contato com Tamemet, um Tamem Mitzvah, como diz o Talmud, coisas um pouco mais complexas, mas para poder entrar dentro do templo e participar, precisamos nos preparar nessa purificação. Então a Torá vem nesta semana para dizer para o povo de Israel que essa purificação, mesmo que não está o templo, nós não devemos purificar para poder receber a festa de Pesach, para poder comemorar e celebrar a saída do Egito, daquela cultura pagana para uma cultura monoteísta que está conectada diretamente com a Kadosh Baruch Hu. Boreolam liberta o povo de Israel, porém, lo que comemoramos e celebramos essa saída do Egito, e falamos que o Egito não representa solamente o perímetro ou o local em referência, sino de todas as angústias que nos acompanham através do tempo e da rotina da vida, que a pessoa, em vez de ir ele anulando as memórias do passado, as pessoas têm muita dificuldade olhando o retrovisor, olhando para trás, e as pessoas chegam amarradas para a festa de Pesach, e muitas pessoas não conseguem celebrar as Yetziat Mitzrayim como a liberdade, como a Torá falou nesta semana, que justamente não existe maior liberdade para o povo de Israel que se liberar de Ol Malchut Derech Eretz, a pessoa que se liga à Torá, a plataforma da Torá, de qualquer maneira, de qualquer movimento, ele se liberta de los problemas comuns que a pessoa possa chegar a enfrentar no dia a dia. O que quer dizer? Você fica livre do tempo, do espaço, das obrigações, e o mundo se conecta a favor de você, e isso é o que a Kadosh Baruch Hu quer do povo de Israel. Muito bem, então agora, para poder nos trasladar e entender um pouquinho nesta semana que passou, acabou de passar, nós encontramos dentro da Torá a Perashat Kitissá, que fala sobre justamente o pecado do bezerro de ouro. E a gente vai tentar entrar dentro dessa situação para poder entender como chegamos e qual é a nossa falha e nossa falta, que nos leva muitas vezes a cometer erros significativos, como os que cometeram naquela época na saída do povo de Israel. Moshe Rabbeinu é o líder absoluto do povo de Israel. A Kadosh Baruch Hu escolhe a Moshe Rabbeinu para entregar a Torá em Har Sinai. O povo pede para Kadosh Baruch Hu que eles não podem escutar a voz divina. Porém, está escrito que os 2 primeiros mandamentos foram
pronunciados por Hashem directamente. Como es? Anoji Hashem, eu sou Hashem, lo yelecha. Depois chegou o povo e falou, não podemos mais aguentar e escutar e vivenciar a voz divina. E lhe pediram que al tedaber imanu Elohim pen namut. Si Hashem continúa falando, nos morremos. Y eso de morrer y resucitar, ellos no aguantaron. De aquí es que existe resurrección de la Torá, que a pessoa lo aleno a llamar sobe y la volta, y pidieron ellos, y fue concedido un pedido, que a partir de ahora la presencia divina sea por un intermedio físico, por a través de un ser humano, que fue Moshe Rabbeinu. Como dice el pasuk famoso que todos ustedes conocen, es bom lembrarlo él siempre, Torah, Tzivalanu, Moshe, Morashat, Kilat, Jacob. La Torah, ¿cuántos soma o acróstico de Torah? 611. Que si 611 preceitos escucharon de la voz divina y dos preceitos, sus primeros dos, Anoji Hashem Elokeja, Lo yelecha Elohim ajerim al panay, lo escuchamos directamente de la voz divina. Y en aquel momento ya comenzó una necesidad de una conexión física. El pueblo de Israel, mismo que él tuvo la oportunidad de enxergar la divinidad, ellos precisaban de alguna manera para poder comprender y entender la comunicación divina, precisaban un ser humano como Moshe Rabbeinu que sea aquel que va a recibir las palabras y Moshe Rabbeinu pasar esas palabras para el pueblo, para ellos entenderem y comprenderem. Quiere decir que aquí aparece por primera vez la necesidad de que tenga un interlocutor que pueda acompañar estas palabras divinas para poder pasar para el pueblo. Ok, entonces nuestros hajamim aprenden de aquí a necesidad, y esto es importante para poder comprender por qué el pueblo de Israel comete después el erro do bezerro de oro. Para poder comprender, ellos precisan de Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu, él precisa subir para el monte de Sinai para poder trazer la Torá, 40 días y 40 noites. Eles fizeram un cálculo, Vayara como dice el pasuk, que Boshesh Moshe la red minar, que Bashesh, Moshe Rabbeinu, se demoró para descer da montaña, porque Moshe Rabbeinu subió al Har Sinai. Hay discusión en el Talmud a cuánto subió Moshe Rabbeinu, o si la divinidad deseó para Moshe Rabbeinu ingresar dentro de esa nube que a Torah fala. Mas eso es una discusión que nos vamos a ver, Besat Hashem, en algún otro momento. Y en aquel momento teve una falla de cálculo. Ellos contaron los días y las noites, y deberían contar los días con las noites, y esas 6 horas de diferencia trouxeron un problema significativo para el pueblo de Israel, en la cual se desesperaron y cometieron un error garrafal que la Torá lo llama el pecado del bezerro de oro, que dice el pasuk, Ubiom pokdi upakati alehem hatatam. Es un error que ficó marcado en la historia. Muchas veces la persona se pregunta cómo puede ser que ese error
tem acontecido com o povo que no dia que eles se rebelaram e fizeram a idolatria, esse mesmo dia tinha caído o maná. O maná é lechem min hashamayim. Esse mesmo dia eles tinham recebido o alimento que vinha do celeste, e nesse mesmo dia eles se rebelaram contra a Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu tinha uma personalidade que favorecia, por um lado, como diz o Talmud, que a esquerda empurra e a direita aproxima. Ele sabia como favorecer o povo de Israel, mas dentro da lei, para poder preservar o povo de Israel. Então, Moshe Rabbeinu era o líder que precisava o povo de Israel, que era uma pessoa, era um malach, claro, era um anjo celestial que sabia os momentos de poder apertar e soltar o povo para poder educar a Am Israel para ser um povo da eternidade. Por outro lado, Aharon HaKohen é um homem pacifista, Ohev Shalom, uma pessoa que ama a paz, Verodev Shalom, persigue a paz, Mekarebam la Torá, e aproximava através do Shalom. Mas Aharon se encontra com uma situação inesperada, uma situação que nunca se imaginou, que o povo exige dele: Kum aselanu Elokim asher yelech lefanenu. Aharon, você tem que fazer um novo Deus, Hasbe Shalom, que vai na frente nossa, porque quiser Moshe Aish, porque Moshe, o homem Moshe, já não está mais Moshe, e aí o Satã se meteu quando há confusão. Vocês sabem que o Satã vem justamente, mostrou que o fetro, o caixão de Moshe estava flutuando e começaram a chorar, se desesperaram, não tiveram paciência, e a Torá diz: Vayakumu lesahek, fizeram idolatria, tiveram libertinagem, fizeram coisas erradas, e naquele momento Aharon HaKohen quis frear esse entusiasmo para poder, ele quis ganhar tempo para poder esperar que Moshe Rabbeinu vai chegar. Ele sabe que há uma confusão de horário, então ele diz, foi lá e falou: eu tenho como evitar esta situação. Que pensou Aharon HaKohen? Vou pedir as joias de las mulheres, que as mulheres elas são apegadas às joias, então até que elas entreguem suas joias, de aqui a pouco chega Moshe Rabbeinu e salvamos a situação. E aí diz o pasuk: Parekun isme hazahav asher beoznehem. Aí as mulheres, que são muitas mais fidedignas, e escutem bem, e mais fiéis com a Kadosh Baruch Hu, falou que tirar para que fazer, como fazer a Abodazá, e então falaram, elas não participaram do pecado do bezerro de ouro. Porém, as mulheres foram recompensadas por não ter participado da revolução que aconteceu, mas nós não podemos perder o elo da aula. O elo da aula é que este povo está precisando uma representação física. E encontraram uma representação física através de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu se ausenta. E muitos perguntam, acaso Aharon HaKohen não poderia resolver o problema como o vice, e ele tomar conta do povo? Para que toda essa revolução?
Mas nossos sábios dizem que naquele momento há impaciência e situações que chegaram dos confins da terra, situações que não estavam preparadas, aconteceram no lugar e trouxeram essa revolução, na qual, na ausência de Moshe Rabbeinu, do comunicador, de aquele que vai passar as palavras para o povo, eles produzem shor. E a pergunta é por que boi? E aí o Midrash conta uma história que tinha quando eles não conseguiam terminar os tijolos, eles colocavam crianças como tijolos, e aí le dio pena, Moshe Rabbeinu tirou essa criança que era chamada Mijá, que disse que estava amassado, e essa criança não merecia sair por seu passado e por seu futuro. Ele acabou levando consigo uma placa que era necessário para poder encontrar no momento que o povo de Israel vai atravessar o mar, e eles atravessam através que o caixão de Yosef Atzadik está imerso naquele lugar. Então Moshe Rabbeinu vai precisar de uma placa que está escrito Ale Shor, que suba o boi, Ale Shor. Então essa placa estava na mão deste jovem. Este jovem, quando viu a situação desesperadora, jogou essa placa e se fez esse bezerro, que ao final das contas representa o físico que eles estavam esperando para poder ver com seus olhos alguém que possa ser referência e possa comandar o povo. O erro garrafal, um erro que custou para o povo de Israel em todas as épocas e em todos os momentos, mas a gente aprende desses erros, mas nós estamos analisando hoje o porquê do erro, por que aconteceu o que aconteceu. Acontece porque Moshe Rabbeinu, ele soube o dia 6 de Sivan, entrega a Torá, e ele, el dia 7, está no Shamayim para poder ficar 40 dias e 40 noites. E ele volta dia 17 de Tammuz e ele encontra que o povo está revoltado e fazendo idolatria. Por quê? Porque eles precisam de alguém que tenha uma presença física. E normalmente nós dizemos assim, não é? Eles precisam de alguém que não tenha caráter. Quando a pessoa ele não suporta a correção, a crítica, não, a superação, ele precisa de um boneco para que fique do lado dele, que não fale, que não emita sua opinião, porque isso traz para ele momentos de angústia. Então ele quer um shor, eles preferiram naquele momento, mas isso, com o tempo, Moshe Rabbeinu consegue costurar e pedir perdão. E aí Vayasfu ben Levi se juntaram aqueles que eram da tribo de Levi e fizeram a limpeza que tinham que ser feitas, e lhe deram de beber dessas águas como a mulher Sotá. Por quê? Porque é um matrimônio, e um matrimônio que a pessoa é infiel ao matrimônio, lo levavam para o Cohen, para o templo, e lhe davam de beber essas águas, e aqueles que beberam dessas águas e foram infiéis, eles tinham sua punição de aquele momento. Mas algo a gente entendeu e compreendeu. O povo precisa de uma conexão física para poder entender e compreender os mandamentos. Bom, depois que Hashem diz Salachti Kitbarecha,
que Hashem perdoó en un día de Yom Kippur, que fue 3 veces de 40, que dio 120 días. Y Moshe Rabbeinu advogó por el pueblo de Israel para que sea perdoado. Y si no es perdoado, Moshe Rabbeinu dice para Hashem, me apaga do libro si você apagar o povo de Israel. Y ahí Akadosh Baruj Hu finalmente perdoa o povo de Israel. Y acontece algo interesante, que al otro día de Yom Kippur, la Torah dice, Vayakhel Moshe et kol bene Israel, que es la perashá que vamos a leer este Shabbat en las sinagogas, seguidas de Perashat Pará, como ya falamos. A Perashat Pará, que era la limpieza y la purificación. Y en esta perashá dice, Vayakhel Moshe et kol adat bene Israel. La palabra Vayakhel, ela tem una etimología de Kaveh el Hashem. Si você trocar a palabra, y también esa palabra de Kaveh ven de la palabra mikveh. Mikveh es purificación. E aqui vem a grande novidade para todos nós. Akadosh Baruch Hu dá um mandamento para o povo de Israel e diz, a partir de agora, vocês se vão a purificar e se vão a salvar por mérito do dia de Shabbat. A pergunta é como funciona esta salvação y esta purificación, y por qué el Shabbat liberta y purifica el pueblo de Israel. Y esta es nuestra pregunta para la aula de hoy. Y no solamente dice eso, dice el Kol Adat Bene Israel. Adat Bene Israel. La palabra Adat es congregación. Mas la palabra Adat viene de la palabra Edad. Y la palabra Edad viene de la palabra Etz Adat. Ustedes se lembran de la palabra Etz Adat, do árvore do conhecimento. Y aquí tem uma novidade muito importante para todos nós en esta partida, que nos vamos agora a comprender por qué la palabra Adat está ligada a la palabra Edad, y la palabra Edad está ligada a la palabra Etz Adat, que es o árbol de conocimiento. Para poder entender eso, precisamos nos remontar a Gênesis, justamente con Adam Harishon. Akadosh Baruch Hu le dio un preceito a Adam Harishon. ¿Cuál fue el preceito que fue dado a Adam Harishon? Fue dito para él, Mikol Etz Hagan Achol Tochel. Se puede comer de todos sus frutos, de todas las árboles que você está. Umetz Adat, pero do árbore do conhecimento, lotojal, você não pode comer. Que, porque se você vai comer, beyom acholcha, o dia que você vai comer, Chas v'shalom, você vai padecer o final da vida. E a pergunta que é Etz Adat, e qual foi este mandamento, e por que Adam Harishon, o primeiro homem, ele não consegue respeitar esta Torá que le entregaram a ele? Dizem Hachamim um hidush muito grande, uma novidade muito grande. Hashem escondió do ser humano e ocultou dele algumas coisas que o ser humano não deveria entender y comprender, y solamente efectuar a mitzvah porque es un mandamiento divino. ¿Qué fez Adam?
Adão falou, não, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero ter da'at para poder entender. E Hashem lhe falou, não precisa você entender. Este mundo, não todo o que você tem na frente, você tem que entender. O ser humano deve compreender, mas não deve questionar. Então, se ele tem um mandamento divino, ele tem que se adequar ao mandamento divino e aceitar o que Hashem está mandando para ele, para poder entender um pouquinho mais estas palavras, ok? Hashem lhe diz, estamos juntos no paraíso, Adão e a Kadosh Baruch Hu. Quando Adão peca, Adão é expulso do paraíso, e Hashem se retira de sua proximidade, e se eleva a Kadosh Baruch Hu e se afasta do homem e lo manda ao homem. A partir daquele momento lhe dá 7 castigos e maldições. E uma delas lhe falou, já que você quer saber tudo e quer compreender tudo, coisas que você não pode entender e compreender, a partir de agora, você vai comer o pão com o suor de tua frente, e aí começa a maldição do trabalho que o homem, ele é separado da vida, ok, da vida espiritual, e agora ele tem obrigações iminentes de sair para trabalhar. E a partir de lá, a Kadosh Baruch Hu determina que o ser humano já não vai ser imortal e ele vai ter que ter um fim, um final. E esse final, a vida, e agora me escutem bem, a vida é chamada de purificação e o final da vida é chamada de tum'ah. Mas a tum'ah não quer dizer que a pessoa, Hasbe Shalom, é uma situação de higiene, que está limpo ou está sujo. Hasbe Shalom, não tem nada a ver. A vida é relativa ao movimento, quer dizer, a vida quer dizer algo mais profundo, que quando tem movimento, tem vida, tem fôlego de Hashem, a pessoa é ativa e ela produz constantemente. Que essa impureza, quando o homem para de produzir e ele fica inerte, sem o fôlego da vida, ele já é um ser que já não tem mais atividade. Isso a Torá lo chama tum'ah. Ele deixou, então precisa uma purificação. Quer dizer que, para poder entender e compreender um pouco mais profundamente estas palavras, a alma, que é o mais importante que tem o ser humano, continua sua vida, e o corpo, que é o carrossel, que é a matéria, que é o físico, ela se desprende. É uma cápsula que se desprende em dois, e a parte inerte se chama que não tem vida. Então, quer dizer, vida é sinônimo de pureza. Sem vida é sinônimo de que a pessoa parou de produzir, de fazer mitzvot, de estar ativo, de trazer luz. Já ele fica sujeito ou amarrado e condenado a uma situação que ele já não vai poder transcender e trazer luz para este mundo. Quando o ser humano não consegue produzir e ele fica amarrado ou recluso ou prisioneiro, porque ele já não tem mais movimento, aí nossos sábios dizem que precisamos fazer uma purificação que
transcende através da luz da vida. Por exemplo, observar uma mitzvah, isso chama pureza. Uma pessoa que está impedido de fazer uma mitzvah, a Torá chama tamé ikra. Uma pessoa se chama isolado. Uma pessoa que foi colocado e recluso num lugar. Então, aí, esta pessoa já não tem mais essa vida, porém, nós lo chamamos tamé. Todo isso, para quê? É para poder entender aquilo que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, falou sobre a mitzvah de Pará Adumá. A mitzvah de Pará Adumá vem te ensinar algo muito importante, que nós devemos cumprir as mitzvot sin necesidad de compreender todos sus detalles, porque no tenemos capacidad mental para poder entender a grandiosidad de una mitzvah. Y eso es lo que nos vemos en la mitzvah de Pará Adumá. Pará Adumá es una mitzvah que no tiene lógica, es ilógica. Mas isso está ligado justamente com o dar. Algo que eu não consigo entender e compreender, que está acima de meu entendimento, é algo totalmente divino, que é justamente a mitzvah. Porém, a gente tem que entender que Adão, antes do pecado, estava com Hashem de seu lado. Depois do pecado, Hashem se foi afastando do ser humano, através das gerações, como diz Adão, Enosh, e aí foram Noah, e Hashem se separou da humanidade através destas 7 esferas celestiais, até que chegaram nossos antepassados, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, e trouxeram novamente a divinidade para a terra, que Moshe conseguiu trazer essa conexão novamente para a terra. Em outras palavras, nós aqui temos segredo, que é o segredo que está escondido dentro desta perashá. O Shabbat é a pureza da mente. Por que o Shabbat é a pureza da mente? Porque a finalidade do dia de Shabbat é que o ser humano volte à sua essência e sua raiz da existência, e ele possa anular totalmente sua capacidade de executar. Porém, toda a proibição de Shabbat é criar. No Shabbat você pode transformar o ser humano que você tem dentro de... Mas a melachá, todo o que é trabalho em Shabbat, está proibido. Por que está proibido? Porque quando você executa uma ação, você acaba perdendo tua representação e tua essência dentro deste mundo. Veio o Shabbat, na qual a pessoa ele se anula diante de Akadosh Baruch Hu. E ele faz uma testemunha, como nós dizemos no Shabbat, Vaihulu, Hashamayim be'aaretz, vechol tzevaam, vaichal Elohim, bayom השביעי מלאכתו, אשר עשה. ויברך אלוהים ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. Y nos decimos Emet.
Quer dizer Emet? Emet es que nós decimos que Boreolam é o Criador absoluto de este mundo. E nós somos testemunhas que Hashem fez o mundo. Para poder certificar que Hashem fez este mundo, você precisa se desconectar do lado da projeção da ação. E a pessoa tem que ficar em uma situação passiva para poder receber o dia de Shabbat. Em outras palavras, a pessoa tem que fazer o dia de Shabbat como um dia de purificação e salvação para o povo de Israel, porque um dia que ele pode entrar dentro da mikveh, dentro de um banho ritual para o dia de Shabbat, na qual ele vai mergulhar em águas de purificação da mente dele, na qual ele vai entender e compreender que este mundo é comandado por Akadosh Baruch Hu. E dessa maneira, automaticamente, nós conseguimos compreender que neste mundo somos passageiros e que todo é feito através da mão divina. E tudo o que você faz na execução, nos dias de trabalho, elas se diferenciam do ser humano do dia de Shabbat. Porque para você executar, você precisa de um caráter, você precisa de uma representação muito mais forte e você precisa de uma concentração muito maior com a ação. E aqui o Shabbat pede algo totalmente diferente. Te pede que você tenha uma desconexão. Então agora nós podemos rearmar esta aula, finalizando y amarrando lo que estudamos en esta semana sobre a purificação e o salvamento que tem o dia de Shabbat, na qual a pessoa ela se liberta, ela se deixa levar pelo dia de seu Shabbat, e a partir de lá a pessoa vai ressurgir e vai rejuvenescer, y você vai realimentar, como la mitzvah de Paradumá. Toda la mitzvah de Paradumá é entender e compreender que eu não consigo entender a profundidade dessa mitzvah, dessa purificação. E quando eu me encontro neste ponto tão importante, na qual a conexão é totalmente espiritual e não preciso de algo físico, porque todo o que é físico vai levar ao povo de Israel a um desespero. E já vimos nós o desespero que aconteceu com o povo de Israel no Het HaEgel, que eles precisavam do condutor, da liderança. Quando Moshe Rabbeinu subiu para o Har Sinai e desceu, encontrou Kol Milhamah Bamahané, encontrou uma voz de guerra dentro, e não era uma voz Kolanot, ele escutou essas vozes de desesperação do povo de Israel, porque eles precisavam desse contato físico, porque não estavam preparados totalmente para ter uma conexão diretamente divina com a Kadosh Baruch Hu. Então, Be'ezrat Hashem, aproveitar que Hashem nos deu o Shabbat. O Shabbat é o dia que nós podemos expressar essa conexão com Boreolam. É como aquela pessoa que se libera. Porém, não sei se vocês tomaram conta, mas quando a pessoa chega Yom Shishi, sexta-feira, e entra o Shabbat, automaticamente as pessoas
las adormecen, se libertan o entran en una situación de alivio. Y a muchas personas llegan a sinagogas y duermen porque saben que el Shabbat es un día de descanso, es un día de placer. Le karata la Shabbat Onek, y llamamos o Shabbat o dia de encontro familiar, um dia na qual a pessoa pode ressurgir em sua vocação, em seu sentimento, em sua enaltação. É o dia que ele pode ser ele mesmo, porque na semana, aqui está o secreto, na semana ele não é ele. Ele tem que usar uma fantasia para ele conseguir sua parnassá, porque Adam Arishon assim lo programou, não é? Já explicamos que ele quis saber todo. Então, muitas vezes neste mundo não é necessário entender e compreender todo o que acontece quando você tem fé na Kadosh Baruch Hu. Se Adam teria observado o mundo e teria se aproximado de Borolam, essa luz seria imortal, seria eterna. Adam estaria 6.000 anos vivendo até Biat HaMashiach e não teria essas lágrimas, essas guerras, essas confusões, mas tudo isso por a curiosidade e a falta de querer entender todo. Aqui aprendemos que muitas vezes temos que colocar a mente em uma situação passiva. Shabbat. Onde tem o Shabbat? E quando é Shabbat, já eu não utilizo as conexões e os pensamentos que são utilizados no dia comum. Bezat Hashem, desejo para todos nós uma boa preparação, que a gente possa se purificar através das ferramentas que Hashem nos entregou. Dias de glória para o povo de Israel. Mesmo que não temos o templo, já nos estamos preparando e purificando para poder sentar em la mesa de Pesach, poder reunir a família, poder abraçar Benei Israel, e assim como fomos redimidos naquela época, Bezat Hashem, também seremos redimidos em nossa época. Amém, Ken Ratzon. Ok, muito obrigado. Desculpem meus amigos aí no Face, mas estamos juntos. Um abraço. Tchau, tchau. Bueno.